Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Heráclito e hoje eu vou falar para vocês uma coisa que é razoavelmente diferente. Apesar de que ultimamente eu venho falar de política, eu sempre falo aqui, é um canal sobre psicologia analítica, né? Mas eu queria falar com vocês hoje sobre Star Wars, né? Se vocês olharem o canal, a minha playlist de palestras, tem uma palestra bem antiga em que eu fiz uma discussão psicológica sobre o Darth Vader, né? No meu blog também tem um texto sobre isso. E o meu trabalho, originalmente, não era dar aulas de Jung ou explicar Jung para as pessoas, mas principalmente falar sobre cultura pop, né? Inclusive eu tenho um livro escrito, estou procurando a editora, sobre uma interpretação psicológica do Hobbit, né? Também é outra coisa que eu sempre falei bastante, sempre fui muito fã, que é O Senhor dos Anéis, né? E Tolkien, né? Obviamente. E eu queria falar com vocês hoje sobre a última temporada de Star Wars The Clone Wars, né? Que foi muito decepcionante, os três últimos filmes foram muito ruins mesmo. O último eu cheguei a dormir no cinema, de tão péssimo que é. Mas essa última temporada de Star Wars The Clone Wars, que havia sido cancelada, né? E foi sucedida por um desenho excelente, dirigido, o showrunner era o Tony Filoni, né? E o Tony Filoni está envolvido, junto com o próprio George Lucas, nessa última temporada de Star Wars, The Clone Wars. E eu queria falar um pouco sobre ela, porque tá muito boa, né? Vai ter alguns spoilers, mas nada que vai estragar, porque a gente sabe tudo que aconteceu, já que é meio que de trás para frente. Os três primeiros episódios são focados nos clones. São episódios bons, mas dificilmente é o que você estava esperando. Depois de tanto tempo, depois de esperar para ver elementos tão importantes da saga. Em seguida você tem a continuidade da saga da Ahsoka, que é uma personagem que até então eu não gostava, mas esses últimos episódios, especialmente o 10, 11 e 12, mudou completamente a minha visão da Ahsoka, né? E são muito ruins esses três episódios, assim, a qualidade deles cai consideravelmente, em que eles falam o que aconteceu com a Ahsoka quando ela é expulsa, e ela passa a viver na região baixa, né, onde tem as pessoas pobres, de Coruscant, e finda que eles usam um mecanismo de roteiro muito ruim, né, quase um Deus Ex Machina, uma coincidência, para que ela cruze com o Darth Maul na posição do Maul de líder de quadrilhas intergalácticas, né, intergalácticas. E aí você tem elementos muito importantes que aparecem no, no episódio 10, ela vê pela última vez o Anakin e vai para o cerco de Mandalore, onde e aí então ela enfrenta o Darth Maul, e no episódio 12, que é o que eu acabei de assistir, ela escapa junto com o Capitão Rex da Order 66, né, a Ordem 66, que foi o final, o arremate do plano do Darth Sidious, né, do Palpatine, para destruir os Jedi, né? E o que eu queria comentar desses três últimos episódios é que, assim, nós sabemos quase tudo que vai acontecer, exceto algum detalhe. Nós sabemos que a Ahsoka e o Rex vão escapar porque esses são eventos que já estão mostrados no Star Wars Rebels, que é excelente. E é o mesmo showrunner, o Dave Filoni, ele não ia fazer coisas que não tivessem de acordo com a continuidade. Mas a direção é tão magistral, a fotografia é tão boa, que você fica o tempo inteiro com a suspensão de crença e com a respiração presa mesmo, assim, de nervoso pelos personagens, né? O roteiro é muito bom, é um roteiro simples, é um roteiro direto, é um roteiro em que os personagens ali estão muito claros o que é que está acontecendo, como é que é a ação, o que é que eles têm que fazer. A empatia pelos personagens é muito imediata, diferente dos roteiros dos três últimos filmes, que foram péssimos, a atuação foram péssimas. A mise-en-scène das lutas é muito boa, das cenas de ações é excelente, você sabe tudo o que está acontecendo.
não é confuso, por exemplo, você pega a mise-en-scène da cena de luta lá do Kylo junto com a Rey, que é péssima, é uma bagunça, ninguém sabe o que está acontecendo, o posicionamento da câmera é horrível, a coreografia é péssima. Isso é tudo o oposto nesses episódios, né? A mise-en-scène das cenas de lutas, das cenas de ação, ela é primorosa, assim. Você tem uma visão de conjunto, você sabe o que é que está acontecendo, as coisas não são confusas, é tudo muito bem estruturado. A câmera faz com que você acompanhe muito bem para onde eles estão indo e a maneira como ela se mexe, né, faz com que tudo tenha uma estrutura e que a narrativa dessa estrutura esteja em acordo com a grande narrativa que está sendo posta ali. Como eu disse, eu achava a Ahsoka uma personagem absolutamente desnecessária, mas ela aparece agora como um dos Ultimate Badasses de Star Wars. Assim, ela se tornou uma personagem muito, muito boa, assim como Darth Maul. Desde o começo haviam boatos de que o Maul ia voltar e metade dele ia ser biônica, eu sempre achei isso ridículo. Mas ele aparece como um personagem absolutamente fenomenal, tanto no Rebels, em que ele aparece, quanto na atuação dele nesse final de Star Wars, The Clone Wars, como um personagem intenso. O dublador dele consegue sempre passar essa intensidade, essa raiva, essa amargura dele. Um personagem muito poderoso, muito interessante, mas sem complicações desnecessárias, né? Ele é alguém que odeia o Obi-Wan, se sente traído pelo Darth Sidious, e ele tem basicamente dois objetivos, né? Se vingar do Obi-Wan e tentar causar algum mal ao Sidious, porque ele sabe que o Sidious é muito mais poderoso do que ele não teria condições sozinho de enfrentá-lo, ou derrotá-lo, de frustrar os planos dele, né? Ele considera o Sidious o indivíduo mais poderoso da galáxia e com razão, né? E tem elementos assim, tem vários easter eggs, coisas são feitas para os fãs, mas são muito perfeitas. São muito, muito, muito perfeitas. Eles não parecem deslocados, não parece que foi feito, são muito orgânicos na narrativa, então vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Assim. Se você não assistiu o Rebels também, vale muito a pena. A construção dos personagens é muito boa. Como eu disse, a Ahsoka, que era um personagem completamente desnecessário, uma padawan do Anakin, aparece como um personagem fantástico, torna-se muito mais matizada, muito mais interessante, né? Sendo obrigada a tomar decisões o tempo inteiro em que ela precisa tomar decisões impossíveis, né? Entre o dever e o dever, né? Ela está sempre o tempo inteiro se colocando moralmente diante disso, né? E de fato é primoroso, assim, né? Os 3 primeiros episódios são bonzinhos, em seguida você tem 3 episódios totalmente descartáveis, mas os últimos eles são de tirar o fôlego. De tirar o fôlego mesmo, assim. Realmente vale muito a pena assistir, eu recomendo. Especialmente porque, como eu disse, eu vou deixar aqui o link para minha palestra sobre Star Wars, vou deixar o link para o texto do meu blog sobre o Vader. E eu também lancei um livro recentemente. Vou deixar aqui o link para o meu livro, O Pensamento Vivo de Jung, se vocês puderem dar uma sacada. E eu espero que logo eu possa publicar mais coisas sobre cultura pop, que eu realmente gosto de fazer. Eu tenho 2 capítulos no livro que saiu pela Unicamp sobre animes e mangás e psicologia analítica, né? E vocês vão ter que lidar com esses meus múltiplos interesses de uma pessoa que é meio polímata como eu, né? Então, é isso. Até mais, gente. Muito obrigado por terem visto aqui e assistam Star Wars The Clone Wars, essa última temporada 7, de tirar o fôlego.